Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por podermos falar com o Senhor em oração. Agora, bom Pai, vamos começar essa classe, vamos fazer um novo estudo, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, por favor, que ao abrirmos a palavra, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo, que o assunto desta noite possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e que possamos viver essa bênção do descanso que o Senhor promete. Abençoa, bom Pai, cada pessoa que foi aqui citada, a Gislaine, o Walter, a Cristina, o Fernando, a Jéssica, a Solange. Por favor, bom Deus, o Senhor conhece o caso de cada um. Mas, acima de tudo, bom Pai, que todos possam ter a presença do Espírito Santo em sua vida e que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada um. Guarda-nos, abençoe aqueles que vão assistir a gravação também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua Bíblia está aí? Aqui. Sim? Então, vamos lá. O estudo de hoje é um estudo muito importante, como todos, é claro, né? Mas eu penso que aquele que conseguir entender esse assunto e colocar em prática tem uma bênção muito grande, tá? Há uma bênção para quem observar esse mandamento do Senhor. E não sou eu quem estou falando. É Deus quem abençoa. Você vai ver. Bom, então, que esse estudo entre no seu coração, na sua mente, e você possa usufruir desses momentos especiais que Deus nos dá, de passar tempo com Ele e ter esta bênção também, tá? Do que eu estou falando, como eu anunciei alguns estudos para trás, hoje nós vamos falar especificamente sobre o sábado do Senhor, o quarto mandamento da lei de Deus, lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Os teólogos chamam este mandamento de um mandamento esquecido, tá? Esse é um mandamento que a humanidade se esqueceu. E por incrível que pareça, Deus já antevendo, sabendo que a humanidade ia esquecer, é o único mandamento que ele começa com a expressão, lembra-te, que era exatamente para nós não nos esquecermos, mas a humanidade tem se esquecido desse mandamento, que é o sábado. Então, vamos dar uma olhadinha lá, para iniciarmos, no que diz o mandamento. Nós já vimos no estudo, quando tratamos sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Deus não permitiu sequer que Moisés escrevesse. Ele mesmo, o próprio Deus, escreveu com o seu dedo. É a única parte da Bíblia que Deus não utilizou nenhum profeta para escrever. Ele mesmo escreveu. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o 11. Temos algum voluntário para a leitura? Eu leio, Eliselto. Ótimo. Pode ler, então, fazendo favor, Jéssica. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, e nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Interessante, obrigado, Jéssica. O verso 8 diz, como eu havia falado agora há pouco, Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você sabe o que quer dizer? Então, Deus disse, lembra-te, nós devemos nos lembrar. A cada ciclo semanal, a cada semana, tem um dia que nós devemos nos lembrar. E ele diz assim, lembrar para o santificar. O que quer dizer santificar? Santificar quer dizer declarar exclusivamente para Deus. É algo que foi separado para Deus. Então, são 7 dias na semana, mas um deles, Deus falou que nós temos que separar para o santificar. Tá? Para o santificar quer dizer, como eu disse, tratar nesse dia de coisas espirituais,
não tratar como outro dia qualquer. Depois ele explica no verso 9 que nós devemos 6 dias na semana trabalhar. Olha, o homem não pode ficar muito à toa, hein? Aqui o mandamento diz 6 dias trabalharás. A gente tem sempre que ocupar a mente com alguma coisa. Mesmo os aposentados, eu sei que tem aposentado no nosso grupo aqui, tem que ocupar a mente, né? Não pode deixar a mente muito... fazer alguma coisa, seja remunerado ou não, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Vai resolver as suas coisas. Só abrir um parênteses aqui. Quando eu for aposentado, eu não sei se a Jéssica já me ouviu falar disso, mas eu não sou pastor, viu, Jéssica? Eu sou advogado. Eu já falei algumas vezes aqui, a Jéssica sempre me chama de pastor. Não tem problema. Na igreja, eu ocupo um cargo, que é um cargo de ancião, tá? Mas não sou pastor, sou advogado. Mas quando eu aposentar, eu vou só dar estudo bíblico. Vai ser a minha vida pregar o evangelho, dar estudo bíblico. Hoje eu trabalho no escritório e dou estudos bíblicos também. Mas quando eu aposentar, vai ser só estudo bíblico. Mas vamos lá, ó. Então, diz aqui, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, nós temos 6 dias para fazer tudo o que nós queremos. Todas as nossas atividades. O verso 10 diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Observe que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. O 7º dia é o sábado do Senhor. Uma vez alguém me disse assim, mas eu não posso guardar o dia que eu quiser. O meu descanso é de segunda-feira, ele disse. Então, eu vou guardar a segunda-feira. Eu disse, não somos nós que escolhemos o dia, porque o Senhor já escolheu. Se Deus escolheu, nós não temos espaço para escolher. Ele diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E aí ele diz, você não deve fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Ou seja, se você tiver empregados, nem os seus funcionários devem trabalhar. Por isso, o empresário que tem uma empresa, ele tem que se organizar para que no sábado a empresa fique fechada, tá? E aí ele diz, o motivo, o porquê, está no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Olha, o próprio Deus descansou. Por que que Deus descansou? Será que ele se cansa? Não, foi para dar o exemplo para nós. Então, o próprio Senhor descansou. Então, ele está lembrando, vocês devem descansar, santificar o sábado, porque o Senhor fez o mundo em 6 dias e no sábado o próprio Senhor descansou. Aí continua. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, Deus fez 3 coisas com o dia de sábado, com o 7º dia, que ele não fez com nenhum outro dia. Ele descansou, santificou e abençoou. Então, se nós santificarmos esse dia, descansarmos esse dia, teremos a bênção do Senhor. Não tem nada melhor do que ter a bênção do Senhor na vida. Olha lá, algumas pessoas dizem assim, mas Eliselton, o sábado foi feito para o judeu, é para o povo judeu. Será? Dá uma olhadinha lá no livro de Gênesis. Gênesis 2, versos 1 até o 3. Aqui foi o estabelecimento do sábado como o dia do Senhor, tá? Lá na criação. Deus criou o mundo, criou a natureza, criou os animais, terminou o homem no 6º dia. E aí diz o Gênesis capítulo 2, versos 1 e 3. Quem pode ler para nós? Alguém pode ler? Eu posso, Eliseu. Ótimo, Natália. Pode ler, por favor. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Não, verso 1 até o 3. Tá bom. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Olha que interessante, aqui está a origem do sábado como dia do Senhor. O Senhor terminou, né, de criar na sexta-feira, ele podia ter parado, né? Podia ter criado a semana só de 6 dias, mas não. Ele cria mais um dia, e nesse dia não tem obra criada, somente o próprio dia. Então ele descansa nesse dia, santifica e deixa uma bênção nesse dia, tá? E existia judeu nessa época? Não existia. Existia brasileiro nessa época? Não existia. Americano, japonês, italiano? Não. Só existia um casal, Adão e Eva, os representantes de toda a humanidade. Toda a humanidade. Eu digo sempre que, quando nós chamamos alguém, por exemplo, eu chamo Miguel de meu irmão, Edenilton meu irmão, não é só de fé, não. Todos nós somos filhos dos mesmos pais. Todos vieram de Adão e Eva. Então, quando Deus deu essa ordem, não existia judeu. Então, quando alguém falar para você assim, ó, sábado é coisa de judeu, tá bom? Responda que não. Quando Deus criou o mundo e ordenou a guarda do sábado, não existia judeu, tá? Então, o sábado não foi feito para judeu. Foi feito para todos. E o texto é claro, Deus fez 3 coisas, como eu disse, descansou, abençoou e santificou. E eu quero dizer para você, não sei se você já teve essa experiência, como é uma bênção santificar o dia de sábado. Cuidar das coisas espirituais nesse dia, descansar de forma diferente, tá? Deus abençoa, faz bem para a nossa mente. Deus sabe que o ser humano não pode viver uma vida maluca trabalhando 7 dias na semana sem um período de descanso. E ele escolheu o dia, tá? Então, olha só que interessante a experiência do maná. Êxodo capítulo 16. Essa experiência aqui é linda. Êxodo capítulo 16, versos 14 e 15. Estávamos em Gênesis, é o próximo livro, é o de Êxodo. Antes da leitura, já vou explicando aqui para vocês, quando vocês encontram. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, foram libertos. E vocês sabem que eles ficaram 40 anos no deserto. Agora, no deserto não dá para plantar as coisas, no deserto não tem. O que eles comiam no deserto? Eles comiam exatamente o maná. O maná era um pão do céu, pão que caía do céu. Não caía um pão grandão assim, viu, Irene? Não era um pãozão assim desse de forma caseiro que caía do céu, não. Eram como se fosse semente de coentro, diz a Bíblia, pequenas. E a pessoa poderia comer desse jeito, ou poderia levar no forno, ou poderia assar, cozinhar, podia fazer várias coisas, ou simplesmente comer daquela forma. E neste pão, que a Bíblia diz que era muito saboroso, tinha todos os nutrientes que um homem precisava para sobreviver. Olha só, eles ficaram comendo 40 anos só esse pão, e todos eram fortes, saudáveis. Interessante, né? Mas olha só o que aconteceu. Eu vou ler para vocês Êxodo 16, verso 14 e 15, ó. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então, como é que acontecia? Na hora que ficava aquele orvalho assim sobre a terra, eles saíam o orvalho, eles iam olhar, estava lá a terra cheia, repleta do maná, tá bom? O pão do céu. Mas aí tinha um problema, e eles tinham que sair e recolher esse maná para comer durante o dia. Se eles guardassem de um dia para o outro, o maná estragava e dava bicho. O maná só durava cada dia. Ele representava ali que Deus nos sustenta cada dia. Nós não temos que ficar preocupados com o dia de amanhã, porque do jeito que ele nos sustentou hoje, ele vai nos sustentar amanhã. Mas olha só o verso 19, que interessante. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés.
E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha como era interessante. Eles tinham que colher o suficiente para comer naquele dia, senão estragava se ficasse para o dia seguinte. Algumas pessoas duvidaram, não, vai que amanhã não cai, né? Vamos pegar um pouco a mais. Ser humano é sempre ser humano, sempre foi assim. Pegaram a mais, e no dia seguinte, deu bicho. E também, e o que ficava no solo, quando vinha o sol, diz no texto que ele derretia. Então, não sobrava de um dia para o outro. Olha agora a sequência. Verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômenes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para o dia seguinte, para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Olha que lição que Deus dá aqui nesse texto. O maná caía na sexta-feira e Deus disse assim, ó, não vai cair maná no sábado, não vai cair. Então, na sexta-feira, peguem em dobro. E alguns pensaram, mas e será que vai estragar? Moisés disse, ó, não vai estragar. E aconteceu exatamente isso. Pegaram em dobro, na sexta-feira caiu em dobro, e não estragou no sábado seguinte. Bonito, não é mesmo? Deus estava dando uma lição ali para o povo, que serve para nós ainda hoje. Nós temos que confiar no Senhor. Vale a pena fazer o que o Senhor manda. Confiar. E Ele vai sustentar. Então, onde nós paramos? Agora o verso 26, olha só. 6 dias colherás, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Você acha que todo mundo obedeceu? Como eu disse, o ser humano sempre foi ser humano. Olha logo o verso 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso, ele, no 6º dia, vos dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Que coisa linda. Mesmo naquele período no deserto, Deus ainda falou, ó, guardem o sábado, repousem no sábado. E Deus dava o maná em dobro, e alguns, é claro, duvidaram, saíram lá para ver se ia ter ou não, e não teve, né? Uma excelente lição. O que eu tiro de lição dessa história? Até hoje o Senhor tem feito isso. Não com o maná, né, como caía, mas Ele nos sustenta. Sabe que eu tenho essa história, esses fatos muito vivos na minha família. Os meus pais, eles se converteram, né, há 40 anos atrás, e nós, na maior parte do tempo, meus pais não foram empregados, eles tiveram um negócio próprio. E por muitos anos nós tivemos um comércio, né? Uma confecção, um comércio. E no sábado nós não abrimos. E nunca fez falta. O sábado era o dia de maior venda. Olha, tem que ter fé, né? O comerciante fechar no sábado. E nós fechávamos e nunca faltou. Sempre vendemos muito bem. Deu certo, meus pais sendo pessoas simples, de pagar faculdade para os 2 filhos, criou todo mundo, está todo mundo bem, hoje eles estão aposentados. Com comércio. E eu gostaria de contar mais uma história para vocês. Aproveitar que a Natália está aqui. Deixa eu ver vocês. Deixa eu abrir minha tela. Eu dei estudo bíblico para o pai da Natália, para o Ocimar. E foi muito interessante. O Ocimar entendeu tudo, mas o Ocimar é comerciante. Comerciante, tinha lá, tem até hoje, né, a loja de bicicleta. Era menor a loja dele na época, a bicicletaria. E ele falou, mas como que eu vou fechar no sábado a bicicletaria? A bicicletaria, o sábado é o dia de maior movimento. Não é, Natália? É o dia de maior movimento.
E ele ficou com uma dúvida por um bom tempo. E ele já estava indo na igreja com aquela dúvida, fecha, não fecha, né? E aí um dia ele falou, não, eu vou fechar. Ele fechou e a partir de então não abriu mais de sábado. Vai ver lá se ele fechou, se o negócio faliu ou se aconteceu alguma coisa. Não faliu. Muito pelo contrário, ele começou a atender mais gente, as pessoas começaram a entender que ele não abria de sábado, ia lá de semana, às vezes ia até de domingo, ele começou a vender mais, a bicicletaria cresceu, ampliou, começou a cuidar de moto também, vende peça. Hoje os filhos trabalham junto. Ah, a Natália até liberou o áudio aí. Eu queria falar que é muito pelo contrário, as pessoas se acostumam, né, Gisele? Sabe que depois você não vai abrir no sábado, então eles começam a ver. Então, o fluxo é grande. Uma do menininho. E é um testemunho, né, Natália? Já pensou? Ah, quem é o rapaz da bicicletaria? Ó, é aquele lá que não trabalha de sábado. Todo mundo já fica sabendo, vai divulgando, né? É muito bonito. Minha mãe colocava uma plaquinha na loja, assim, aos sábados, nós não abrimos. Ela colocava Êxodo 20 lá. E Deus abençoa, gente. Hoje o Ocimar está lá trabalhando, o filho trabalha com ele também. Vivem bem, tranquilos, né? Trabalha bastante, é claro, mas a bênção do Senhor está ali, está com a família, tá? Então, vale muito a pena a gente entender e obedecer. Vamos passar para o próximo. Eu já li esse texto uma vez. Qual era o costume de Jesus? Lá em Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Será que todos acharam? Todos acharam? Alguém gostaria de ler? Esse texto fala qual é o costume de Jesus. Qual era, né? Alguém que não leu ainda gostaria de ler? Quer que eu leia? Pode. Pode, Vanice. Todo mundo achou? Sim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse texto fala qual era o costume de Jesus. Se você quisesse encontrar Jesus no sábado, podia ir na sinagoga, porque ele estava lá. A sinagoga era a igreja, né? Então, era onde Jesus ia aos sábados, e era o costume. Quando a Bíblia fala que era o costume, é porque ele não faltava, tá? Ele não faltava. E nós temos que praticar da mesma forma, ter os mesmos costumes de Jesus. Coisa linda é ir na igreja, todo feliz, animado, encontra os irmãos, né? E aí a gente canta, ouve um sermão bonito, e vamos embora. Aí a gente reúne a família, vai almoçar todo mundo junto, ali em volta da mesa, a família reunida. De tarde nós podemos descansar um pouquinho, depois nós podemos visitar os irmãos, dar estudo bíblico, fazer visitas. O sábado vira um dia de bênção, completamente diferente, e você fica renovado para a semana. Sabe? Esta é a bênção que nós precisamos aprender a ter, né? A bênção de obedecer e descansar. Olha só, há algumas pessoas que pensam que Jesus aboliu os mandamentos, mais especificamente o sábado, né? Mas quando nós lemos atentamente os evangelhos, nós percebemos que as discussões de Jesus com os fariseus, essas discussões nunca foram sobre a validade do sábado, mas sim como guardar o sábado. Tá? Jesus nunca falou, discutiu se deveria ou não guardar o sábado, mas sim qual era a forma correta de guardar o sábado. Vamos ver alguns textos sobre isso, olha só que interessante. Marcos, capítulo 2. Estamos em Lucas, só voltar para a esquerda aí um pouquinho que já vai chegar. Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Marcos, capítulo 2.
O que aconteceu aqui? Eu vou te contar o contexto antes da leitura. Os discípulos estavam andando num sábado e estavam com fome e passaram perto de o texto aqui diz de uma plantação, né? E colheram espigas e comeram, tá? E eles foram duramente criticados, porque eles fizeram aquilo no sábado. Dá uma olhadinha antes da gente ler o verso 27, o verso 23 e 24, capítulo 2. Olha só, diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Olha, então, na cabeça do fariseu, você não podia sequer pegar um fruto de uma árvore, colher alguma coisa para comer no sábado. E agora Jesus vai explicar que não, tá? Olha a explicação que Jesus deu. Mas, verso 25, mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Olha só, a gente tem que passar fome, então, no sábado? Jesus, não é assim. Aí Jesus explica no verso 26, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Verso 27 e 28 vem a explicação final. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, o que disse o verso 27? O sábado, Jesus explicou, olha, ele não está falando se é válido ou se é santo ou não. Ele está falando o que se fazer, como se deve guardar. Ele diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quer dizer, o sábado foi estabelecido para o bem do homem. Percebe? O sábado foi estabelecido para o bem do homem, não para o mal. Por isso, ele disse, não o homem por causa do sábado. Por isso é lícito. Você está aí está numa chácara, até em algum lugar no dia de sábado, inclusive é recomendado a gente andar em meio à natureza, fazer uma caminhada na natureza, sabe? Meditar, ver a beleza da natureza no sábado. Isso é recomendável. A gente deve fazer isso. Por quê? Porque o sábado nos lembra que Deus é o Criador. Quando eu estou no meio da natureza, eu estou no meio da criação. Então, eu pegar um fruto para comer, pode, não só pode, como deve, tá bom? É isso que os discípulos fizeram, e Jesus disse, eles não fizeram nada de errado. Está tudo certo. O sábado é para o bem deles, para o bem do homem. E aí o verso 28, olhem com atenção. De sorte que o Filho do Homem é Jesus, é Senhor também do sábado. Jesus não está abolindo o sábado. Ele está dizendo, eu sou Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra Senhor? Senhor quer dizer proprietário, maioral, né? Proprietário. Então ele está dizendo, eu sou o maioral, eu sou o proprietário do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Percebe como ele não está anulando o sábado? Na verdade, ele está exaltando o sábado e colocando ele no devido lugar. Tá? Entendeu? Vamos seguir? Vamos lá. Próxima perguntinha. Bom, aqui tem o texto, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem. Essa expressão por causa entenda como para o bem do homem. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Posso fazer o bem no sábado? Bem, imagine só, é sábado. E pode ir abrindo aí, o Evangelho de Mateus. É um livrinho para trás. Poucas folhas já vai chegar. Imagine só que tem uma pessoa, eu estou chegando na minha casa de carro e o vizinho está passando mal. Eu posso pegar esse vizinho e levar no médico? Ou então, o vizinho está precisando de uma medicação, não tem dinheiro, ou o vizinho, ou mesmo algum parente, eu posso comprar um remédio no sábado? Sim, nós vamos perceber que sim, eu posso fazer o bem no sábado, tá bom? Jesus nos ensinou isso. Ó, Mateus capítulo 12, dá uma olhadinha aí, versículo 8. Diz assim, porque o Filho do Homem
é Senhor do sábado. Olha, de novo, usou essa expressão interessante. Jesus é o Senhor do sábado. Versos 9 até o 13. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, uma mão assim, mirrada, sabe? E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Olha a pergunta. Os fariseus queriam apertar Jesus ali. Pode curar no sábado? Verso 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Gente, o sábado é dia para fazer o bem. Aí continua. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, olha que interessante. Jesus aboliu o sábado aqui? De forma alguma. Ele disse: é lícito fazer o bem no sábado. Então, ele está dizendo o que se pode fazer no sábado, tá vendo? Então, dar um estudo bíblico, ajudar alguém, isso é lícito. O que não pode, ele já falou no mandamento. Não pode trabalhar, cuidar dos seus próprios interesses, né? Tá bom? Mas ajudar alguém não só pode, como deve. O sábado foi abolido após a cruz? Alguns dizem que após a cruz o sábado foi abolido, né? Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 24, verso 20. Mateus capítulo 24, versículo 20. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala dos últimos dias, tá? Fala sobre alguns eventos que aconteceriam antes da volta de Cristo. Jesus falou de vários eventos, inclusive de uma grande tribulação que haverá. E também ele falou nesse verso que nós vamos ler, ele estava se referindo, na verdade, à destruição de Jerusalém, tá? Mateus 24, verso 20. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu, tá? Boa parte dos discípulos também já tinham morrido no ano 70. Mas Jesus, antevendo, falou: olha, Jerusalém vai ser sitiada, vai ser destruída. E olha só o que ele disse agora no Mateus capítulo 24, verso 20. Tá assim: orai para que a vossa fuga da cidade, fugir, não se dê no inverno e nem no sábado. Olha que interessante. Jesus estava fazendo uma profecia, olhando para o futuro. Olha, Jerusalém vai ser destruída. E quando isso acontecer, orem para que não seja no sábado, para vocês não precisarem fugir no sábado. Bem, se Jesus vai abolir o sábado, por que ele está falando do futuro, algo que ia acontecer quase 40 anos depois, e está falando para as pessoas ainda orarem para não precisar fugir no sábado, para não precisar transgredir o sábado? Percebe? Que interessante. Então, Jesus, ele não dá nenhum indício, nada, muito pelo contrário, ele reafirma que o sábado continuaria sagrado mesmo após a sua morte. Olha mais esse texto aqui. Lucas 23. Lucas capítulo 23. Eu gosto bastante desse verso, já vou explicar por quê. Lucas capítulo 23, versículos 53 e 56. Há algumas pessoas que são devotas de Maria, né? E seguem Maria e creem muito em Maria. E esse verso aqui, ele é muito bonito para quem é devoto de Maria, porque a pessoa precisa imitar Maria, não é mesmo? Se a pessoa é devota de Maria, deve imitar Maria. E Maria guardava qual dia, gente? Será que Maria guardava o domingo, a mãe de Jesus? Ou guardava o sábado? Qual vocês acham? É fácil, né, a resposta. Lucas 23, versos 53 até os 56.
Esse momento aqui foi quando Jesus havia morrido, tá? Olha que interessante. Alguém pode ler? A Jéssica não leu ainda hoje, hein, Jéssica? Ou já leu? Eu Já li o esqueci. primeiro texto, mas eu leio agora. Posso ler? Então vai. 23, capítulo 23, versos 53 até o 56. Ok. E tirando-o no madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Esse texto, ele é lindo, ele tem muitas aplicações, muitos detalhes. O versículo 53 fala que tiraram Jesus da cruz, né, do madeiro, envolveram ele num lençol de linho, e Jesus foi sepultado num sepulcro ali na rocha, tá? Onde ninguém tinha sido sepultado ainda. O verso 54 diz que era o dia da preparação, e começava o sábado. Que dia que é o dia da preparação, gente? A sexta-feira. Qual que é o dia que vem antes do sábado? A sexta-feira. Era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, o sol estava se pondo. Você sabe, nós já falamos sobre isso, que um dia termina e começa o outro quando o sol se põe. Então, o sol estava se pondo, estava começando o sábado. E então diz aqui que as mulheres que estavam ali aos pés da cruz, elas fizeram algo interessante, elas se retiraram, foram preparar os aromas, bálsamos, que era um costume da época, e no final do verso 56 diz, e no sábado descansaram, segundo o quê? O mandamento. Dentre essas mulheres aqui estava Maria, a mãe de Jesus, ela acompanhou tudo, esteve ali aos pés da cruz, tudo certinho, e ela foi para casa e descansou segundo o mandamento. Maria é sim uma mulher que precisa ser admirada, nós temos que admirar Maria. A mulher escolhida por Deus, quando jovenzinha ainda, fiel, né? Eu admiro muito Maria. E aqui o filho dela havia morrido. E mesmo assim ela não vai no túmulo no sábado. Ela descansa, fica em casa, guardando o sábado. E no domingo só é que eles vão no sepulcro, no túmulo. Não é bonito isso? Que fé, né, que Maria tinha. Maria não deve ser adorada, porque ela era um ser humano. O filho dela, sim, é o Filho de Deus e é o nosso Salvador, Jesus, não Maria. Mas que Maria foi uma mulher exemplar, que merece a nossa imitação, sem sombra de dúvidas, né? Você viu que interessante? Para aqueles que dizem que Jesus aboliu o sábado, se ele aboliu o sábado, ele nem, não contou sequer para a sua mãe. Será que ele aboliu? É claro que não, não é mesmo? Vamos continuar? Qual o dia que os apóstolos observavam como dia sagrado? Olha, Jesus já tinha morrido, ido para o céu. Para os apóstolos, então, qual era o dia que eles guardavam? Vamos lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 14. Os apóstolos, nós vamos perceber que eles tinham os mesmos costumes de Jesus, tá? E a Bíblia vai falar agora aqui. Atos, capítulo 13, verso 14. Deixa eu encontrar. Todos acharam? Quem pode ler? Atos, capítulo 13, verso 14. Lúcia? Pode ler, Lúcia. Aperta o microfone aí e lê para nós, fazendo favor. Isso. Pode ler, versículo 14. Mas eles, atravessando o Pérgio para Antioquia, da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se.
É interessante, os apóstolos viajavam muito pregando o evangelho. Mas quando chegava o sábado, o que eles faziam? Eu na sinagoga. Olha que legal. Verso 27 agora, Lúcia. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leiam todos os sábados, quando os condenaram todos os sábados, condenaram, cumpriram as profecias. Falo novamente do sábado. Verso 42 agora. 42. Isso. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Agora, verso 44. No sábado seguinte, afluiu a quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Olha agora o capítulo 15, verso 21. Por que nós estamos lendo todos esses textos, gente? É só para mostrar para vocês o sábado no Novo Testamento, como os discípulos continuaram guardando o sábado, tá? Capítulo 15, verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde esse tempo antigo, os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Interessante. Agora, e o que os discípulos faziam quando eles iam em uma cidade que não tinha sinagoga? Porque nem todas as cidades tinham sinagoga. Eles estavam numa cidade, às vezes, que não tinha sinagoga, e chegava o sábado. O que eles faziam, então? Capítulo 16, versos 12 e 13. Esse texto é bem interessante. Pode ler, Lúcia, fazendo favor. Capítulo 16, versos 12 e 13. E daí Filipe, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentados falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Olha que interessante, obrigado, Lúcia. Eles chegaram em Filipos, que era uma cidade da Macedônia, e chegou no sábado. O que ele fez no sábado? O verso 13 diz: saímos da cidade, olha, ele saiu do movimento da cidade, para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha que interessante. Então, não foram na sinagoga, mas foram no sábado orar em meio à natureza, junto a um rio. Olha que coisa bonita. Então, o que eu faço? Quando eu estou, por exemplo, vou na praia, estou de viagem e não tem uma igreja por perto e chega o sábado. O que eu faço? Vai na praia. Vou lá na praia, todo mundo põe roupa de banho, fica nadando, brincando, comprando as coisas na praia? Não, é um dia diferente. Nós fazemos um passeio, vamos para algum lugar mais deserto, andamos aqui, ali, fazemos um culto reunido a família, oramos, percebe? É isso que os apóstolos fizeram aqui. Foram para um lugarzinho, junto a um rio, no sábado, e oraram. Olha que coisa linda, que coisa bonita. Isso está no Novo Testamento. Jesus já tinha morrido fazia bastante tempo, tá bom? Quero dizer para vocês, não há nenhum verso na Bíblia sequer. Nenhum. Eu li para vocês hoje aqui, assim, dezenas de versos, vários versos, sobre o sábado, que falam que o sábado é um dia sagrado. E na Bíblia não tem nenhum que fale que o domingo é o dia sagrado. Mas não tem nenhum, Eliselto, assim, nenhum. Agora eu mudei o sábado para o domingo. Não tem nenhum verso. Então você deve estar perguntando, por que hoje que a humanidade guarda o domingo? Não é verdade? Observe que a maioria guarda o domingo. Católicos, domingo, e evangélicos, se você for conversar, eles vão falar também que é o domingo. Por quê? Que o maior grupo guarda o domingo como dia sagrado, se a Bíblia fala de Gênesis até o Apocalipse, que o dia do Senhor é o sábado. Você vai entender isso no domingo, no estudo de quinta-feira. No estudo de quinta-feira eu vou te explicar em detalhes como foi a mudança do sábado para o domingo. Porque primeiro a Igreja Católica passou a guardar o domingo,
como isso foi chegando em todas as demais igrejas. Não perca o estudo de quinta-feira, tá? Para você responder isso. Como devo guardar o sábado? Olha que texto bonito lá em Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Será que todos acharam? Isaías 58, verso 13. Pode ler para nós, Lúcia? Posso. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no seu santo dia se chamarás ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, te deleitará no Senhor, me perdi. Te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Ótimo, muito obrigado. Olha só que interessante esse verso. Ele fala claramente que há uma bênção para quem guardar o sábado. Se desviar o pé de profanar o sábado, diz o verso 13. Ué, que história é essa de desviar o pé, né? É o pé mesmo? Não, é de não seguir os seus próprios caminhos, né? No meu santo dia. Se você chamar o sábado de dia deleitoso, diz o texto. Deleitoso quer dizer um dia agradável, um dia feliz, digno de honra, tá? E não seguir os seus próprios caminhos. Aí o texto do verso 14 diz, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. E então, se você fizer isso, aqui é o Senhor dizendo, você se deleitarás no Senhor. Quer dizer, você vai ter prazer no Senhor. Bom, eu apelo para vocês, experimentem isso. Experimentem a beleza, a delícia que é você guardar um dia de sábado. Como é que nós fazemos no sábado? Nós evitamos assistir televisão no dia de sábado, ficar vendo notícias, desviar a nossa mente para coisas seculares, tá? Nós dedicamos as 24 horas ao Senhor, à família, fazer o bem, ir à igreja, louvar, tá? É assim. E há uma bênção, a gente realmente relaxa, descansa, a mente é renovada. Como a Bíblia diz que haveria uma bênção, há realmente uma bênção para quem guarda o sábado, tá? Agora, vamos para o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse traz as características do povo de Deus dos últimos dias. Nossa, essa é boa, hein? Qual a principal característica do povo de Deus nos últimos dias? Dá uma olhadinha lá em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, deixa eu voltar aqui. Verso 12. Olha que interessante. Eu vou ler para você. Aqui, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias?
que a Bíblia chama de os santos, né? Aqueles que são separados para o Senhor, que se consagram ao Senhor. Guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. Tá bom? Então, os mandamentos, eles estão presentes na Bíblia inteira. E nos últimos dias, gente, o povo de Deus vai guardar os mandamentos. Se você tem alguma dúvida, quer descobrir quem está vivendo com a verdade, quem está pregando a verdade, vai na Bíblia. Porque o povo de Deus, nos últimos dias, vai guardar os mandamentos. Olha agora em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 17. Olha que interessante. Na verdade, que bonito que é isso daqui, né? Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão, você sabe quem é? Satanás. E a mulher, você sabe quem é? A igreja. Exatamente, foi a Lúcia quem disse, né? O livro de Efésios fala claramente a mulher é um símbolo da igreja. Então, o dragão está irado contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Têm o testemunho de Jesus. Olha, então aqui, o dragão está irado contra a igreja de Deus. E qual é a igreja de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui. É só isso, só esses textos. Então, eu tenho um apelo para você. Viva isso, faça a experiência. Que não é o Eliseu que está falando, não é o pastor, é a Bíblia Sagrada. E você vai ver como faz bem para você mesmo, como faz bem para a sua família, viver a consciência tranquila de que está guardando os mandamentos de Deus. Eu tenho aqui a Rosana. Rosana, eu vi aqui uma pergunta que você fez e nós vamos comentar agora. Foi a Rosana que fez? Foi. Aqui, a Rosana fez a seguinte pergunta. Ó, bem interessante, Rosana. Eu acho que eu vou até acrescentar esse texto aqui nos próximos estudos. E quando Jesus faz um resumo dos mandamentos? Olha que interessante. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você já explicou muito bem, Rosana. Cadê a Rosana aqui? Não estou vendo a Rosana. Aqui, agora eu vi. Já está deitada de novo, né? Na própria pergunta, você já deu a sua resposta. Jesus fez um resumo dos mandamentos. Um resumo, ele não anula o principal. Imagine que você tem um livro e o professor fala assim, faz um resumo para mim. Então, você vai apresentar uma síntese, tá? Um resumo. Jesus apresentou um resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando você lembra do nosso estudo da lei de Deus, são 2 tábuas. Uma tábua com 4 mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com Deus. Quem guarda os mandamentos vai amar a Deus. E quem guardar os outros 6 mandamentos vai amar o próximo. E eu quero ler com você esse texto. Eu tenho aqui ele grifado na minha Bíblia. E você vai ver que interessante. Porque as pessoas que dizem assim, Jesus, ele anulou os 10 mandamentos e ele criou só 2. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versos 25 até o 27. Até o 28. Lucas, capítulo 10, versos 25. E eu quero mostrar uma curiosidade desse texto, tá? Ele é muito interessante. Lucas, capítulo 10, versos 25 até o 28. Olha só. E eis que certo homem, diz a Bíblia, intérprete da lei, ele era um especialista na lei de Deus, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você observou aqui? Um homem, doutor da lei, chegou até Jesus e a própria Bíblia já diz, olha, ele queria colocar Jesus à prova. E falou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era uma pegadinha que ele queria fazer. Aí no verso 26, Jesus responde. Então Jesus lhe perguntou, onde está escrito, que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus, sabendo que ele era um mestre na lei, um doutor na lei, falou, olha, o que a lei diz sobre isso? Me fale aí. E ele vai responder o verso 27.
A isto, ele respondeu. Ele quem? O intérprete da lei, não Jesus. Observe, Rosana. Não Jesus, o intérprete da lei. A isto, respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Quem foi que apresentou o resumo da lei? Foi Jesus ou foi o intérprete da lei? Foi o intérprete da lei. Não foi nem Jesus quem falou. Percebe? Jesus só falou, você está certo. Esse é o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E então, quem ama o próximo não adultera, não mata, não furta, obedece à lei. Quem ama a Deus não adora imagem, guarda o sábado, não fala o nome de Deus em vão. Os mandamentos se referem a Deus. Mas como que esse intérprete da lei sabia disso? Porque estes são textos do Antigo Testamento. Ele estava citando Deuteronômio e citando Levíticos. Percebe? Era uma referência ao Antigo Testamento. Então, Jesus não está anulando os mandamentos, nem tampouco esse intérprete da lei está anulando os mandamentos. Respondi, Rosana? O Amaral está com a mãozinha erguida, né, Amaral? Demorei para te dar a palavra. Fica tranquilo. Eu pedi para alguém aí ler Mateus 5, do 17 até o 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Amaral, como foi você que pediu, eu vou ler. Então, pode ler aí. Agora você é o professor, eu sou o aluno. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20. É um texto muito bom também. Diz assim, ó. Não penseis, é Jesus falando, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a gente vê aqui que a lei de Deus ela não foi revogada. O que as pessoas entendem como revogação é que, antigamente, para o sacrifício, as pessoas tinham a lei cerimonial, onde se matava um animal, né, para poder fazer um sacrifício em benefício à remissão do seu pecado. E essa lei, quando Jesus veio e morreu, ela foi abolida por quê? Porque não se mata mais animal para poder ter esse sacrifício. Então, essa lei cerimonial, ela foi abolida realmente. E hoje a gente não tem mais esse tipo de sacrifício. Então, muita gente mistura, mas foi abolida a lei. Entenda-se que foi a lei cerimonial, onde havia o sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Aí tem o santuário, então é uma coisa mais complexa. E a lei que os fariseus muitas exigiam, eram muitas vezes nem eles conseguiam cumprir. Por exemplo, se você estivesse andando na rua e cuspisse no chão, eles iam alegar que você está regando a terra. Então, muitas leis que eles mesmos faziam, eles mesmos não conseguiam cumprir, né? E Deus aqui, na sua sabedoria, colocou aqui que ele não vê revogar a lei. E a gente não deve tirar nem um i e nem um tio da sua vontade. Muito bem, muito obrigado, Amaral. É isso daí. Olha, que Deus abençoe você, tá? Que você consiga entender bem esse assunto, colocar em prática e viver essa bênção do sábado, tá? Não posso terminar sem fazer um apelo para você. Você aceita a lei de Deus como regra para a sua vida? Inclusive o sábado? Se sim, levanta essa mãozinha assim, ó. Amém. Que Deus abençoe você. Bom, Deus te abençoe muito. Qualquer dúvida, gente, mande mensagem lá para aquele WhatsApp, que é o Ricardo que administra, ele manda para mim, nós vamos respondendo. Não perca o estudo de quinta-feira, que você vai entender por que a humanidade guarda o domingo, se a Bíblia fala
que é o sábado, tá? Não perca. Grande abraço. Boa noite.